E então, o que você acha de fazermos esta flor no dia de hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para comemorar essa data tão especial e também multiplicarmos o que nós tanto gostamos, que é amor e alegria. Bom, para esta execução, você vai utilizar a agulha para crochê, para o fio que você for utilizar. Aqui eu tenho 2 fios, então eu estou trabalhando com o tom de rosa e com o tom de verde. Você corre lá nas suas coisas, lá nos seus fios, escolha 2 cores também e vamos executar juntas esta flor para comemorar o nosso dia. Você inicia a execução com um cordão de 5 correntes. Este cordão será transformado em um círculo. Então, passando a agulha no primeiro ponto, você vai puxar uma laçada e vai arrematar. Você deverá obter um círculo como eu aqui obtive. Na sequência, você fará 1, 2 e 3 correntes. Lace e mantenha presa esta laçada. Passe a agulha ao redor do círculo e puxe uma laçada trazendo para a altura da primeira laçada que você manteve segura. Segura novamente. Laça, passa novamente por lá, sempre segurando, tá, gente? Ó, então foi a segunda passada. Laça, já segura, passa novamente e aqui você tem a terceira, primeira, segunda, terceira passada. Agora a quarta passada e para finalizar a quinta passada. Uma vez que você tem as 5 passadas, você laça e você vai arrematar todos os pontos da agulha desta forma. Novamente lace e feche o ponto que nós executamos. Você terá feito o pineapple stitch. Novamente você vai fazer uma corrente, vai laçar e vai iniciar o processo de novo. Então, a primeira passada, a segunda passada, a terceira passada, a quarta passada e agora a quinta e última passada. Laça, passe essa laçada por dentro de todos os pontos e com uma nova laçada você arremata. Faça uma corrente. Você vai repetir este processo até que você obtenha 6 pineapples ao redor deste círculo. Você encerra a carreira passando a agulha pela terceira corrente iniciada lá no início da carreira, puxando uma laçada e arrematando. Então, você deve obter este resultado. Na sequência, você fará uma corrente e perceba, após cada pineapple, você fez uma corrente. Ao redor desta corrente e somente ao redor dela, você trabalhará 3 pontos baixos. Então, veja aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos para o próximo espaçamento. Então, eu faço novamente o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo. Vamos repetir este processo ao redor desta etapa. Chegada ao final desta etapa, você vai passar a agulha pelaquela corrente que você fez inicialmente, puxar uma laçada e arrematar. É o ponto baixíssimo. Este deve ser o resultado obtido até o momento. Faça uma corrente e sobre este mesmo ponto você vai trabalhar um ponto baixo. Faça uma e faça 2 correntes. Bom, como em cada intervalo nós fizemos 3 pontos baixos, então nós trabalharemos pontos baixos no primeiro e no último ponto de cada intervalo. E no ponto baixo central não é trabalhado, porque eu faço o cordão de 2 correntes. Então, no terceiro ponto baixo, eu vou fazer um novo ponto baixo. Este é o primeiro ponto baixo do próximo intervalo, então eu faço ponto baixo. Faço 2 correntes, pulo o ponto baixo central e vou para o último do intervalo e faço ponto baixo. Neste momento, nós estamos criando os arcos que receberão as pétalas da primeira carreira de pétalas. Vamos então trabalhar o contorno todo. Chegado ao final, mais uma vez no primeiro ponto executado, você passa a agulha e encerra com o ponto baixíssimo. Assim, você termina esta sequência de arcos para iniciar a sequência de
pétalas. Faça uma corrente. Ao redor do primeiro arco, você trabalhará um ponto baixo, lace um meio ponto, lace e uma sequência de 3 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto. Lace novamente no mesmo intervalo, um meio ponto. Sem laçada agora, passe a agulha ao redor e faça um ponto baixo. Inicie a sequência no próximo intervalo. Então, ponto baixo, laçamos, meio ponto, laçamos. Uma sequência de 3 pontos altos. Então, você vê o primeiro e você vê o segundo e agora o terceiro ponto alto da sequência. Lace, meio ponto. Aqui escapou. Deixa eu fazer novamente, porque o meu aqui desfez. Agora tudo bem. Para encerrar, ponto baixo. Perceberam? Vamos trabalhar desta forma o contorno Encerramos inteiro. a carreira, Passando a agulha no primeiro ponto baixo executado, puxando a laçada e arrematando. Minha gente, neste momento, nós não vamos trabalhar mais pontos baixos. Aqui nesta carreira, nós trabalhamos correntes e pontos baixíssimos. Então, veja como vai funcionar. Você vai executar 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Você virá exatamente entre as 2 pétalas, passará a agulha e fará um ponto baixíssimo. Novamente, 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. E novamente no intervalo, passe a agulha e faça um ponto baixíssimo. Neste momento, você estará executando arcos que receberão a próxima rodada de pétalas. Então, para isso, depois, não é? A gente faz assim, para que as pétalas fiquem atrás desta primeira rodada. Vamos fazer, então, desta forma, o contorno inteiro. Chegado ao final, novamente, localize o primeiro ponto que você fez inicialmente, passe a agulha e o ponto baixíssimo para encerrar. Bom, estando com um arco para trás, você vai fazer uma corrente e vai trabalhar ao redor dele. Um ponto baixo, vai laçar. Um meio ponto, vai laçar. E vai trabalhar uma sequência de 3 pontos altos. Então, veja aqui, o segundo e agora o terceiro ponto alto. Fará uma corrente e novamente laçando, comece a trabalhar nova sequência de 3 pontos altos. Então, você acompanha agora o segundo e agora você acompanha o terceiro. Lace, faça um meio ponto e para encerrar, faça um ponto baixo. Vá para o próximo arco e repita. Então, comece com ponto baixo, na sequência o meio ponto, na sequência 3 pontos altos. Então, o primeiro aqui, o segundo e agora o terceiro. Faça uma corrente e novamente aquela sequência de 3 pontos altos, aonde temos o primeiro, agora temos o segundo e agora temos o terceiro. Laçando, eu trabalho um meio ponto. E para encerrar, o ponto baixo. Bom, desta forma, o contorno inteiro. Mais uma carreira sendo encerrada, então, no primeiro ponto baixo, passe a agulha e faça o ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Na sequência, você fará uma laçada e perceba o que nós vamos fazer agora. Super importante isto. Você vai vir com a sua agulha até esta base aqui. Então, por trás, ó, a laçada tá aqui, segura. Por trás, você vem, dá a volta aqui, vai para trás de novo e puxa uma laçada. Traz a laçada para fora e observem aqui atrás o que vai acontecer. Deixa eu vir aqui para te mostrar, ó. Você terá aqui, peraí, aqui, você terá aqui
3 pontos. Esses 3 pontos precisam ser arrematados de uma vez só. Passe pelo primeiro, passe pelo segundo, passe pelo terceiro. Olha lá. Você fará uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes. Laçará. Novamente virá aqui na base. Então, vem pela frente, volta para trás, puxa a laçada para fora. Observem, olha as 3 alças aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, lace e passe pelos 3 pontos. Passei o primeiro, passei o segundo e agora eu passo pelo terceiro. Viram só? Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lacei. Novamente, aqui embaixo, nós vamos fazer o ponto para prender este arco. Perceberam? Então, vamos lá? Trabalhar desta forma o contorno Mais todo. uma vez tendo chegado ao final, você vai localizar o primeiro ponto que você fez, olha lá, vai puxar uma laçada e vai arrematar. É o ponto baixíssimo. Faça uma corrente e ao redor do primeiro arco, trabalhe um ponto baixo, lace um meio ponto, lace uma continuidade de 4 pontos altos. Então, você vê o primeiro, você vê o segundo, o terceiro e agora o 4º ponto alto. Lace e observe, você vai trabalhar novamente o pineapple que você fez lá no início. Então, veja, primeira passada, segunda, terceira, 4ª e 5ª passada. Laço, arremato tudo. Então, aqui vamos arrematando. Laço, fecho o ponto, faço novamente uma continuidade de pontos altos. Então, eu tenho o primeiro ponto alto, eu tenho o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o 4º ponto alto. Foram 4 que nós fizemos, né? Então, aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3 e 4. Muito bem. Laço, faço um meio ponto e encerro com um ponto baixo. Vou para o próximo arco e trabalho novamente a mesma continuidade de pontos, iniciando com ponto baixo, o meio ponto alto e agora a continuidade de pontos altos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º. Laço o pineapple. Então, a primeira passada, a segunda, terceira, a 4ª e a 5ª. Fecho o meu pineapple, puxando a laçada por dentro de tudo e uma corrente para encerrar. Laço e novamente pontos altos. Então, nós temos o primeiro, nós temos o segundo, o terceiro e o 4º. Um meio ponto e encerro com o ponto baixo. Perceberam? Então, olha lá, este é o formato da última pétala da nossa flor, ou melhor, das últimas pétalas da nossa flor. Vamos executar a carreira inteira e já já estamos de volta aqui. Mais uma vez, tendo chego ao final, vamos passar a agulha no primeiro ponto baixo, vamos puxar uma laçada e encerrar com o ponto baixíssimo. Você fará uma corrente e agora, minha gente, é a última carreira da execução, o acabamento final, tá? Então, é assim, para cada ponto, você fará um ponto baixo até alcançar o pineapple. Então, aqui você vai acompanhando comigo os pontos baixos. Perceba que eu não realizo aumentos, tá? Contudo, é necessário que você deixe o ponto fluir. Aquele ponto muito apertadinho, aqui não funciona. Então, olha lá, viu? Cheguei no pineapple. Faço
Uma, faço duas e faço 3 correntes. Passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo a laçada e arremato. Tem um ponto picô. Este ponto picô fica sobre o pineapple. Então, no próximo ponto, nós vamos trabalhar aqui o ponto baixo. Olha lá a situação, ó. Exatamente sobre o pineapple eu tenho um picô. Continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto que eu tenho à minha frente. Pessoal, trabalhar desta forma o contorno de todas as pétalas. Vou fazer a minha e eu volto aqui para mostrar o resultado para vocês. Chegando ao final, você vai localizar o primeiro ponto baixo que você executou, puxar a laçada e você vai arrematar com o ponto baixíssimo. Vamos alargar aqui, vamos cortar o fio. Aqui eu já trabalho fazendo um nozinho esperto. Vamos entrelaçar o fio, dando algumas voltinhas. Então, aqui você vai acompanhando este movimento. Vou puxar aqui para frente e vou trazer aqui para trás, tá? Olha lá, então nós temos já a nossa flor totalmente executada. Agora, nós vamos fazer, então, as folhas. Vamos lá? Já com o fio verde, então eu venho com um cordão de 10 correntes. Este cordão será transformado em círculo, passando então a agulha pelo primeiro ponto, pela primeira corrente, puxando a laçada e arrematando. É o ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e ao redor deste cordão eu vou trabalhar um ponto baixo, laço, um meio ponto, laço, uma continuidade de 7 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto e agora o sétimo. Faço um pineapple, então laço primeira passada, segunda passada, terceira, quarta e quinta passada. Laço, passo a laçada por dentro de todos os arcos e arremato com um ponto baixo. Laço e volto a trabalhar 7 pontos altos. Então, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto alto. Laço e eu faço um meio ponto. Sem laçada, faço um ponto baixo. Vou passar a agulha pelo primeiro ponto executado, puxar a laçada e vou arrematar. Uma parte da folha está feita. Na continuidade, eu preciso erguer novamente pontos para unir o outro lado da folha. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntes. Venho aqui na primeira, passo a agulha e ponto baixíssimo para fechar o arco novamente. Olha que a situação. Por cima desta folha, ó, joga ela, põe o ponto por cima dela. Você vai fazer uma corrente. Trabalhe novamente a mesma continuidade de pontos do outro lado. Então, eu iniciei com o ponto baixo, agora você vê o meio ponto. Na sequência, vou fazer os 7 pontos altos, o pineapple, e novamente vou fazer 7 pontos altos, vou fazer um meio ponto e vou fazer um ponto baixo. Deixe-me então fazer este lado igualzinho a este e eu já volto. Para encerrar a folha, então, dentro desta mesma folha, deste lado, eu vou passar a agulha naquela primeira corrente, puxar a laçada e eu vou arrematar. Agora sim, você vai fazer
uma corrente e você vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto que você tiver à sua frente. Porém, ao alcançar novamente o pineapple, mais uma vez nós executaremos o picô. Então, sobre pineapple eu terei picô. Lembrando que é importante você deixar o seu ponto fluir, porque não há aumentos. E embora haja curvatura, porque vai realmente dar uma erguida na folhinha, você não quer que ela feche completamente. Então, deixa o fio correr frouxo aí. Fazemos então agora as 3 correntes e ponto baixíssimo na primeira para transformar em picô. Deixo o pineapple aqui, faço aqui novamente o ponto baixo e continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto que eu tenho à minha frente. O interessante é que nós vamos fazer este contorno na sequência, nas 2 pétalas da nossa folha, porque na verdade são 2 folhinhas unidas, né? Então aqui, ó, você vai acompanhando e vai vendo que eu estou chegando ao final. Olha que a situação, ó, viu? Eu cheguei, ó, pétala, né, uma folha com a outra. Eu saio desta e eu já venho para cá, ó. Olha o ponto baixo da outra folha, ó, recebendo ponto baixo. E continuo executando, veja só, um ponto baixo para cada ponto, normalmente. Vamos lá? Vamos trabalhar então o contorno desta segunda parte inteira, né? E aí eu volto para encerrar com vocês. Então veja, chegado ao final, você vai localizar o primeiro ponto que você fez, passar a agulha por ele e arrematar com o ponto baixíssimo. Então aqui, veja só. Mas ainda não terminou. Eu vou fazer aqui uma corrente para dar um espaçamento e nós vamos prender estas folhas na nossa flor. Ela é presa por trás aonde você escolher. Então você determina onde você vai prender. Como que eu prendo? Eu vou passar a agulha, no caso aqui, eu vou passar ao redor deste arco, ó, tá vendo? Aqui eu escolhi um, mas pode ser em qualquer parte. Então aqui, ó, tá vendo? A gente pega, deixa só eu ajeitar aqui, porque aqui, olha lá, ó, tá vendo? Vou puxar uma laçada ao redor deste arco e eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, olha lá. Vou fazer mais uma vez, só pra ficar bem forte, ó. Faço mais um ponto baixo. Olha aqui a situação, tá vendo? Vou dar uma largada. Aqui, a gente corta o fio. Já trago o fio, para cá, olha aqui, tá difícil de trazer, hein, menino? Situação. Aqui, acho que agora eu trouxe. Fazemos aqui o nozinho. Novamente, nós vamos, então, dar uma entrelaçada aqui, ó, só para que a gente obtenha uma segurança maior, né? Isto. E aí você tem mais uma flor com a sua respectiva folha executada. Olha só que interessante. Inclusive é muito legal porque de repente você pode fazer, umas 4 flores como esta e transformar em um centrinho. Já fica aí uma decoração bem interessante para você. Minha gente, é isso aí. Eu, claro que gostaria de desejar a vocês todas um feliz Dia Internacional das Mulheres. Gostaria também de ter a certeza que hoje, assim como amanhã e como em todos os dias, você buscará a felicidade na sua vida. E por que não, hoje, neste dia, não transformarmos o dia de todas as pessoas que nos veem, que nos cercam de alguma forma, em um dia mais bonito. Então, vamos transformar o Dia Internacional da Mulher em um dia mais florido. Até a próxima, minha gente!